fica muito fácil, né? Fica muito fácil você escolher o lado certo da história. Também render aqui uma homenagem ao professor Samuel Brown, né? Em que ele fala por que apoiar a causa palestina é um imperativo moral do nosso tempo. Aí ele mostra, quer dizer, quem que está do outro lado, né? Weingarten, Damares, Malafaia, Kim Kataguiri, Moro, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, tudo que existe de mais abjeto na história do Brasil. Rede Globo, Folha, Estadão, coaches, CACs, traficantes, milicianos. Né? Então, se você quiser ficar do lado do mal, né, você vai condenar. Se você ficar do lado do mal, você vai apoiar o genocídio. Se você quiser ficar do lado do bem, está muito fácil. Né? Não tem dúvida moral. Agora, obviamente, quer dizer, o Lula vai pagar ele sabe do risco que ele enfrenta. Né? Então, por exemplo, as igrejas evangélicas já estão chamando aí para um ataque ao presidente Lula, porque o Lula seria antissemita, etc. e tal. O Lula vai ter que enfrentar essa resistência e expor para a sociedade. Olha, as pessoas que estão se levantando contra o presidente Lula neste momento são inimigos da humanidade, são apoiadores da barbárie, são apoiadores do nazismo, são apoiadores do genocídio. Houve um momento em que muita gente abaixava a cabeça para o nazismo também, viu, Joaquim? Muita gente falava, não, os caras são mais fortes, são mais poderosos. Né, na França você tinha os colaboracionistas, que até hoje pagam o preço de terem colaborado com o Hitler, né? Então, no Brasil, a gente tem colaboracionistas com o nazismo, com o genocídio, no mundo inteiro, né? Então, vamos dar os parabéns ao Lula, à Gleisi, que estão tendo a coragem de defender o lado certo da história, né? Eu acho que isso é muito legal, independente de ganhar ou perder, né? Eu estava preocupado, Joaquim, só para te passar aqui com essa coisa. Porra, mas será que esse pessoal... Será que a retaliação vai ser muito pesada? Será que vão derrubar o Lula? Porque esse pessoal, na verdade, eles têm um histórico acumulado de violência, de maldade gigantesco. Acho que o Lula chegou naquela fase da vida, 78 anos de idade, né? Ele tem toda a autoridade falando, não vou ficar do lado certo da história e que venham as consequências, né? Então acho que é isso. Acho que a gente tem que ser assim também, sabe? Pegar isso aí como inspiração e fazer o certo, né? O que vai acontecer, aí depois a gente vê a cada dia. Diga, Joaquim. Muito bacana isso. Pode vir perseguição, né? Mas tem uma frase que eu acho que é muito importante, que pode definir muito o comportamento do Lula, e definiu mesmo, inclusive quando ele estava preso, e agora quando ele não se calou, que é do Dias Gomes na peça O Santo Inquérito. É lindo. Porque o opressor, naquela ocasião, na peça, o opressor é a Inquisição, a católica, a Inquisição, e tem alguém que foi condenada e ia para a fogueira, que era um cara que tinha um futuro todo pela frente, e a noiva dele vai pedir para ele dizer o que queriam que ele dissesse. Tá? E aí ele diz, essa é a frase que define o comportamento do Lula e de todos nós. Há um mínimo de dignidade que não se pode negociar, nem mesmo em troca do sol, nem mesmo em troca da liberdade. Eu acho linda essa frase, que esse é um mote de vida pessoal, e eu sei que isso move o Lula quando ele dizia: não troco a minha dignidade pela liberdade, nem pela liberdade. A minha dignidade vai ser mantida. Então, é claro que quando nós entendemos a posição do Lula, gostaríamos até que fosse mais agressivo. Mas ele tem limitações como agente de Estado, e tem que ser assim. É diferente o peso da palavra do Lula da nossa palavra. Agora, o Lula avançou muito. Ele vai no limite de onde um chefe de Estado pode entrar. Pode ir, na minha visão. Ele vai nesse limite. E ainda bem que ele vai. Isso não é novidade, viu? Tem críticas que as pessoas fazem de Getúlio Vargas, mas se você olhar as memórias dele, quando ele fala da guerra que havia naquela ocasião, qual era a posição dele de defesa do interesse do Brasil? Você tem limitações. E às vezes você gostaria que o Lula fosse mais militante, mas ele não é. Ele é um chefe de Estado. Então, tem essa limitação, mas a posição que ele tomou já é uma posição extremamente avançada. E justamente uma posição que é coerente com a posição pessoal dele, que é essa dignidade que ele não negocia. Ele tem que dizer, ele tem que falar, dizer ao mundo que está certa a África do Sul quando faz uma denúncia para de genocídio. É isso. Ela está certo. Agora vai ter o julgamento da corte. E ainda bem que nós temos um chefe de Estado que tem essa coragem. Você sabe que a extrema-direita, por que você acha que a extrema-direita ela apoia a polícia matadora, o Bolsonaro? Porque ela olha para o pobre como Israel olha para o palestino. Um eliminável. Exato. Um problema. Não, é o seguinte, olha, o mais forte pode ter bomba atômica. O mais forte pode fazer isso. Porque eles ficam do lado do mais forte.
Porque esse... favelado, Joaquim, na visão dessas pessoas, é favelado, é bandido. É palestino, é terrorista. É assim que são criados os estereótipos. Ontem teve um ator de uma televisão, estava vendo nas redes sociais, que passou por uma revista humilhante aí no aeroporto. Por quê? Porque é negro, tal, tem o cabelo, enfim. Né? Ou seja, não desfruta do nosso privilégio branco, vamos dizer assim, né? Ô, Léo, vou dizer uma coisa para você. Quando falam isso, eu viajo bastante de avião. Eu nunca sofri esse tipo de revista. Lógico, você é branco. Nunca. Nem perto. Entendeu? Nem perto. Eu falo para você, então, é claro que isso tem um componente racial. Agora, esse pessoal, que eu quero dizer que eles estão apoiando Israel, porque eles apoiam, imobilizado por essa mídia, é sempre o mais forte massacrando o mais fraco. Eles são covardes, eles no fundo, eles precisam ter uma força opressora.